Eu sou motoboy aqui em Londres e hoje tem uma semana que eu tô aplicando o que eu aprendi no curso do professor João. Eu vou mostrar na tela para você agora quanto que eu já fiz. 3.200 em uma semana, 537 só hoje de vendas e ontem 414. Professor João, Deus te abençoe, muito obrigado. E assim como esses, eu já ensinei milhares de pessoas a venderem todos os dias pela internet. Você quer aprender comigo e mudar sua vida? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Despede na próxima vez que o Flamengo entrar em campo, Jorge Jesus será o treinador em Brasília. O Flamengo ganhou por 2-0 do CSA, fala Marcelo Salles. A gente sabia que trazendo o Everton por dentro, ele teria essa condição e essa qualidade de cada vez criar mais condições de colocar os nossos atacantes em condições de finalizar. Boa noite, Marcelo. Duas perguntas. Uma, eu queria que você avaliasse a atuação do Vitinho, que foi uma opção sua hoje. Ele entrou até jogando pela direita, onde não tem atuado muito. E foi bem, né? Fez o gol. E outra, a sensação que você sai após esse período, ficou 4 jogos aí no comando do time, sai de forma invicta, o que acha que deu para evoluir, que Flamengo você entrega ao Jesus? Primeiro, em relação ao Vitinho, eu acho que não é nenhuma surpresa o que ele apresentou hoje. A qualidade do Vitinho e a carreira dele já fala por si só. Um jogador que tem o nosso respeito, tem o nosso carinho. Em alguns momentos entrou no decorrer das partidas que eu estive à frente. Todas as vezes que ele entrou, procurou sempre dar o seu melhor, colocando sempre um companheiro em condição de finalizar, buscando o gol. Então é um atleta que, dentro da nossa equipe, dentro do nosso elenco, é um ponto muito importante para nós. E a gente, no jogo de hoje, com 7 desfalques, 3 jogadores na seleção, 3 jogadores machucados e 1 suspenso. E você ainda, além disso, ainda conseguir ter um atleta com a condição do Vitinho para entrar e decidir uma partida, a gente fica muito satisfeito. Em relação aos 4 jogos, eu acho que os números foram bons. 3 vitórias e 1 empate. Não tomamos nenhum gol. 85% de aproveitamento. Acho que a gente conseguiu rodar bem o elenco, conseguiu colocar todos os atletas praticamente em todas as relações. Se eu não me engano, só não trouxe o Rafael nas relações, os demais atletas todos participaram. Então a gente procurou trazer e incorporar cada vez mais a maioria do nosso grupo aqui. Então acho que dentro da condição que me foi passada e que era esperado, eu acho que a gente correspondeu às expectativas. Eu queria aproveitar e agradecer ao nosso presidente Landim pela confiança, que no primeiro dia ele sentou ao meu lado e na nossa apresentação ao elenco ele foi muito carinhoso e muito firme na nossa apresentação. E eu só tenho a agradecer ao nosso presidente por toda a confiança que ele depositou no meu trabalho. Marcelo, boa noite. No dia 20, quando o Jesus assume a equipe do Flamengo, como é que vai ser essa transição? Você vai estar com ele, vai auxiliar nessa transição, de conhecer o elenco, de conhecer cada jogador, de ajudar, porque afinal de contas o Flamengo tem um desafio pela Copa do Brasil logo no dia 10. Você vai estar auxiliando, está conversando com ele nesse momento, tem batido esse papo com ele durante esses jogos, agora que ele já estava contratado? O Jorge, ele nos deixou bem à vontade para fazer e tomar todas as decisões durante esse período. Isso aí foi uma situação que a gente não teve muito contato ainda. Foi apenas 5 minutos no jogo, se eu não me engano, antes do Fluminense. Mas a nossa intenção como auxiliar fixo é sempre estar à disposição do treinador. Ele é um grande treinador que tem muita experiência e ele já deve ter observado já tanto em loco quanto fora a qualidade do nosso elenco. E qualquer dúvida que ele venha a ter, a gente está aqui para ajudar como funcionário do clube, que nós somos. E a hora que ele precisar de qualquer auxílio, ele pode contar com todos os funcionários do clube, não só o Marcelo, mas os demais membros da comissão técnica que já mostraram que tem capacidade de poder auxiliar e ajudar em todos os momentos. Marcelo, boa noite. Essa rodagem no elenco que você fez, né, durante esses jogos, fez destacar um jogador que é o Gabigol, né? Hoje ele chegou a 14 gols, maior artilheiro do Flamengo até agora na temporada.
qual o fator positivo que o Gabigol leva para o restante da temporada e que você entrega também dele e do sistema ofensivo do Flamengo para o Jesus? O Gabriel, primeiro que ele tem uma importância tática para a equipe muito grande. Eu costumo falar que na parte, quando a gente não tem a bola, o nosso primeiro zagueiro é o nosso atacante. Então ele já começa fazendo essa marcação lá na frente e vem facilitando os outros setores que vêm atrás. Esse é um ponto dele na parte tática que é muito importante. Na parte técnica, a qualidade dele é indiscutível, já o levou a N situações de destaque no futebol nacional e internacional, e ele é um atleta que tem esse faro de gol. O apelido já diz que ele tem esse faro de gol. Então é um atleta que tem a confiança da equipe, porque sabe que nos momentos decisivos pode contar com ele para decidir os jogos para nós. Professor, queria que o senhor falasse um pouquinho da situação do gramado, da estrutura do estádio e, lógico, o carinho da torcida de Brasília, que já é muito tradicional aqui com o Flamengo. Qual é a impressão que o senhor leva para o Rio de Janeiro? A gente ouviu um pouquinho do Marcelo Salles. Caio, você contou que pegou o início de carreira dele quando ele começava a trabalhar na comissão técnica. E essa passagem dele como técnico do Flamengo, interino, 3 vitórias, 1 empate, nenhum gol sofrido, tá em alta. Tá em alta, sai deixando uma imagem super positiva. É um cara super gente boa. Fico feliz de ter pego ele lá no comecinho, mais de 15 anos atrás, e ver ele agora tendo a oportunidade no time de cima. Pensar que você lançou, né, a carreira dele? Longe disso, longe disso. Tive o prazer de trabalhar num curto espaço de tempo com o Marcelo. Fera, gente boa e merece esse sucesso aí. E ele começou a carreira já com esse objetivo, de ser treinador. Estou falando de 15, 16 anos atrás, era tudo muito no início. O que eu acho muito legal e que se repete com o Marcelo é que a maioria dos treinadores que dão certo no Flamengo são caras que vêm lá de baixo, que conhecem a casa, que conhecem o clube, que trabalham com a base. Normalmente isso é uma receita que costuma dar certo no Flamengo. Caio? Nós estamos evoluindo. A gente sempre fala de coisas negativas, etc. Mas nesse aspecto, você pega, por exemplo, treinador do Atlético Paranaense, o Thiago Nunes, que estava lá antes, né? O próprio Carille, né? Atlético Mineiro. Então a gente tem visto treinadores que conhecem as entranhas do clube se destacar na parte de cima depois, né? Isso é uma evolução. Quando chegar, o que ele deve pensar primeiro? Tá tudo mais ou menos ok, eu quero só impor o meu jeito, o meu estilo, mas não tem um grande problema para solucionar, ou tem? Eu acho que tem um grande problema para solucionar, que é a consistência, né? É dar uma consistência, fazer o Flamengo jogar parecido dentro e fora de casa. Ele falou isso na coletiva. Você ter aproximação de jogadores, você não ficar jogando, alçando bola na área. Isso é um defeito que muitos jogos do Flamengo, quando as coisas complicam, é chueirinho na área, né? Foi assim, o ano inteiro. Então, ele tem trabalho, viu? Tem muito Tem trabalho. muita coisa para fazer. O que o Salles fez nesses poucos jogos de diferente do que o Abel vinha fazendo, que o Flamengo teve esses 4 bons resultados? Olha, eu acho que ele... Aí a gente tem que pontuar jogo a jogo, né? Mas uma das primeiras decisões que ele tomou, e aí eu não me lembro se foi uma opção só dele ou foi até em função de um outro jogador machucado, foi colocar o Arrascaeta e o Diego juntos, que era uma cobrança da torcida. A torcida estava impaciente para vê-los juntos. E acho que no primeiro ou segundo jogo já teve uma resposta legal. Eu acho que vai muito do ambiente. Eu acho que o Marcelo, normalmente o auxiliar... Tem uma intensidade maior no meio de campo, assim, uma marcação mais firme, mais... Não sei se apertou um pouquinho as linhas. Pode ser. Com certeza tem um aspecto tático, e aí eu te confesso que eu teria que analisar o jogo inteiro para emitir uma opinião com um pouquinho mais de segurança. Eu acho que tem um pouco do ambiente, de algumas escolhas que o torcedor estava querendo, então diminui aquela pressão em cima do treinador, e aí o jogador tem um pouquinho mais de tranquilidade para fazer as coisas. Mas espera aí, vamos lá. A gente está falando como se tivesse uma revolução, não, tá? não é isso. Vamos só relembrar o que aconteceu. Ganhou do Fortaleza, que fora de casa não tem se comportado bem, né? Não é uma equipe que tenha mostrado muita força fora de casa. O Fortaleza foi goleado pelo Palmeiras, primeira rodada, 4-0, só para lembrar. Depois foi o jogo contra o Corinthians, né? Que eu acho que nessa mesa e em outros lugares se chegou à conclusão que o adversário jogou melhor, né? E agora esse jogo contra o CSA,
que é uma equipe que está brigando já desesperadamente contra o rebaixamento. Botou um contexto aí na história? Então, eu acho que assim, a pontuação é uma pontuação razoável, boa, né? Porque tem a classificação da Copa do Brasil, né? Com o resultado anterior, né? E tem esses pontos no Campeonato Brasileiro contra equipes que estavam frágeis nesse momento. Eu acrescentaria só um detalhezinho. O trabalho do Abel não era ruim. Não é que ele pegou terra arrasada, não é que ele teve que começar do zero, não é que ele mudou taticamente, tecnicamente, individualmente, que ele mexeu com o time todo. Não, ele deu continuidade ao que vinha sendo feito pelo Abel, com um ou outro detalhe, que é a maneira como ele pensa o time do Flamengo. Então, aí é muito mais fácil para o cara que chega, sem esse peso que o Abel carregava, e eu já disse isso aqui, acho que o Abel derrapou na entrevista lá de Porto Alegre, eu acho que o Abel foi teimoso em algumas situações, de ouvir um pouquinho o que a arquibancada está pedindo, e não estou falando que tem que abrir mão das suas convicções para agradar o torcedor. Lógico que não, porque aí você cai. Você tem que morrer com as suas convicções. Mas você tem que estar aberto para ouvir uma segunda e uma terceira opiniões. Então eu acho que o trabalho do Abel vinha sendo bem feito. O Marcelo fez um ou outro ajuste e teve uma classificação na Copa do Brasil contra o Corinthians. Aí a torcida fica feliz e o jogador ganha muito em confiança. O Rodinei, falando agora na zona mista, emplacou um cabelo novo para brilhar no Mané Garrincha. Eu sou um cara que desde quando eu cheguei no Flamengo em 2016 eu trabalho muito, independente do que aconteça. Sei que o Rafinha vem para nos ajudar, um jogador de Europa. Eu também, cara, estou muito feliz com a vinda dele, porque eu tenho certeza que com os conselhos dele ali, com uma experiência que ele tem de muitos anos de Europa, só tem a ajudar eu crescer, que sou, bem dizer, vou ser o lateral, fora o Clebinho e o João Lucas ali, entre o Pará e o Rafinha, o mais novo. Então aplaudir o que ele vai fazer em campo e com certeza assim o meu futebol vai crescer mais ainda. O que você acha que o Flamengo mostrou nessa primeira parte do ano aí, né? Tanto o Brasileiro quanto Copa do Brasil, Libertadores? A gente mostrou a força do nosso elenco, né? A gente sabe da força que a gente tem. Esse ano foram várias contratações muito boas que o Flamengo fez. E agora, como eu disse, o sucesso é o trabalho. Tem que trabalhar. Como eu disse, cheguei desde 2016 aqui, dependente de quem joga, Pará, Rafinha, eu vou continuar fazendo o meu melhor para ajudar o Flamengo. Vai ter na folga, hein? Terceiro no Campeonato Brasileiro. Acho que esse é o fator positivo, a equipe está muito bem, e a chegada do novo técnico também, acho que vai conseguir fazer com que a gente melhore os erros que a gente cometeu nesse primeiro semestre. Então, no meu ponto de vista, acho que a gente tem um grande clube que está conseguindo conquistar o apoio da torcida, conseguindo trazer o torcedor de volta sempre, né, nos jogos. Então, acho que ele vai conseguir chegar, dar a gente um bom futebol também, um treinador que fez uma grande carreira em Portugal. Então acho que ele vai ser primordial para a nossa sequência agora. Da zona mista, jogadores do Flamengo passam pela zona mista do Mané Garrincha em Brasília. Eu sou motoboy aqui em Londres e hoje tem uma semana que eu tô aplicando o que eu aprendi no curso do professor João. Eu vou mostrar na tela para você agora quanto que eu já fiz. 3.200 em uma semana. 537 só hoje de vendas e ontem 414. Professor João, Deus te abençoe, muito obrigado. E assim como esses, eu já ensinei milhares de pessoas a venderem todos os dias pela internet. Você quer aprender comigo e mudar sua vida? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar.